Ô, Lene, manda uma pergunta aí do pessoal. Quero ver que caminho que o pessoal quer que a gente siga aqui no chat. Quais são as dúvidas? Olha só, o JP, ele mandou um comentário aqui. Ele falou o seguinte: daria para fazer no Rio, pelo tamanho, o único estado possível, mas teria que ter intervenção de outros estados por causa da corrupção da PM do Rio de Janeiro. Com a polícia do Rio de Janeiro, você não vai resolver o problema de segurança pública do Rio de Janeiro, até porque eles são parte do problema. Né? Cara, ali do Rio de Janeiro. Eles, em geral, falam assim, não, né? Mas, pô, grande parte da polícia que tá cooptada que é milícia, é parte do problema. E ali no Rio de Janeiro você tem hoje o controle de votos, né, cara? Você pega a delação, por exemplo, do Rony Lessa lá do crime que ele executou a Marielle, ele falou que, bom, na delação dele, que ele iria ganhar 2 terrenos para construir 2 bairros diferentes, né? O Medellín 1 e Medellín 2. Olha o nome que os caras dão, os caras ficam de brincadeira. Por quê? O que os caras fazem, cara? Você teria 500 lotes de cada lado. Ali no 500 lotes você poderia construir enormes edifícios e você teria umas 20 mil pessoas morando ali, que daria mais ou menos uns 15 mil votos. Cara, você ter 15 mil votos e controlar 15 mil votos no Rio de Janeiro é como você eleger, é 1/3 do que precisa para eleger um deputado estadual, certo? Então você já vai ter uma peça, um pé ali na política. Então ele diz uma hora na delação, acho que é bem interessante pra gente entender, que é assim, aqui no Rio de Janeiro é o seguinte, a gente tem que, como que a gente pega uma terra aqui? A gente vai, mata o senhor que é dono da terra, fecha, cerca ela, e depois a gente conversa com o parceiro nosso que tá lá na prefeitura, ele regulariza. Então tem gente que tem um terreno, sim, cerca o próprio terreno dizendo que foi outro que cercou e regulariza na prefeitura através do sistema de corrupção, que é mais fácil. Isso tem na Zona Sul de São Paulo, que os caras fazem desmatamento em área de floresta, bem em Zona Sul de São Paulo, desmata dentro da floresta, constrói um monte de loteamento irregular e vende pra pessoa que não tem instrução, que não sabe nada, faz um contrato numa folha de papel, entrega pra pessoa e todo mundo sabe. Você vê as imagens que tem de drone ali, né, que já tiveram dessa região, quando a Polícia Ambiental consegue fazer esse trabalho, né, porque até isso é complicado de fazer, você vê. Então, pô, tem um monte de coisa que todo mundo sabe onde tem, todo mundo sabe quem faz, todo mundo sabe onde tem, mas não sai do lugar. Agora, eu trabalhei na educação 12 anos e eu vejo muito isso, educação estadual e municipal também. E eu via muito isso, não sei se é uma questão brasileira de falta de pragmatismo, mas nunca existiu um projeto em que as pessoas sentavam numa mesa e falavam assim, olha, aqui tem 50 folhas de projeto, então a gente vai começar diminuindo a violência, tomando essas medidas excepcionais, e ao longo do tempo a gente vai desdobrando certas ações para fazer com que a estrutura do processo evite que isso volte, né? Então, assim, toma aquela medida eleitoreira populista, que eu acho que isso é muito pesado aqui no Brasil, que é o quê? Vamos acabar com essa ideia, vamos acabar com tal coisa, vamos acabar com tal coisa, vamos tirar tal coisa. E você vê a justiça brasileira agindo dessa forma, interpretando conforme for o que a sociedade está demandando naquele momento, segundo a legislação. E aí o que acontece, cara? Essa falta de desdobramentos de um plano, de um projeto a longo prazo e que todos desenvolvam isso, é muito difícil. E isso começa nas prefeituras, cara. O cara faz o primeiro mandato muito bem, ou tenta fazer, o segundo mandato ele já acaba não fazendo porque ele não tem interesse na reeleição. O último ano o cara usa a máquina pública para fazer o populismo que der e depois abandona isso daí. Tal forma como a gente está configurando nos 3 entes federativos, cada um com as suas obrigações, com as suas distribuições e tal, muitas vezes o cara ele toma essa medida populista e ele não desenvolve isso daí. Ele não desenvolve isso, ele não acaba com esse problema, né? Vamos pegar o exemplo de novo do Rio de Janeiro e é meu medo de que aconteça em El Salvador, por exemplo. Você dá esse choque pesado. Você tem lá aquelas imagens dos caras sendo expulsos do alemão, a polícia entrando no alemão, o PP, 56 UPPs, muita gente presa, presídios federais a gente fez, isolou vários líderes de presídios federais. Beleza, cara, a UPP em determinado momento foi interessante. Foi algo que deu uma escalada no Rio de Janeiro. E aí? E depois o que aconteceu? Governador preso, milícia ganhando espaço no governo, crise institucional, não teve um desdobramento a longo prazo. Se você pega hoje o projeto das UPPs, era interessantíssimo, mas não tinha o que fazer daqui 10, 15, 20 anos. Tinha lá, Renato, a polícia tem que estar próxima da comunidade, mas quem vai fazer esse trabalho de aproximar a polícia da comunidade? Na Santa Marta a gente teve um mutirão em que a polícia ajudou a comunidade a construir uma creche.
Foi uma experiência interessantíssima. E aí pegou o quê? Viu que tava dando certo, o Cabral foi lá e anunciou, ó, a gente vai formar mais 20 mil soldados nas UPPs e colocava o soldado lá com um mês de treinamento para trabalhar na comunidade, que estranhava a polícia, como sempre teve uma relação, e acabava não desenvolvendo a longo prazo, 10, 15, 20 anos, porque é isso. Se a gente for falar em investir em educação, educação é algo que dá voto nas prefeituras quando você dá uniforme para a criança, quando você dá uma merenda boa. Mas esses pontos de você trabalhar para que a criança esteja afastada da escolha do crime e essas coisas, cara, isso a gente não consegue desenvolver no nosso país. Infelizmente, por falta de pragmatismo e porque a gente tem muito oportunismo nisso. Acredito eu, tá? Eu tô aqui, neste momento, estou conjecturando, tá? Não, eu concordo que para resolver, vamos dizer, a longo prazo, você precisa tomar essas medidas. O problema é que na situação que a gente está hoje, pega a questão aqui, por exemplo, do centro de São Paulo, ou a questão do Rio de Janeiro, ou a questão do Ceará, que tem briga de facção, para mim a gente já está a um passo de ter um narco-estado. E se a gente tá a um passo de ter um narco-estado, não dá pra gente tentar equilibrar. Ah, vamos ter medidas aqui a longo prazo, mais ou menos de segurança, enquanto desenvolve da outra. Não, você tem que olhar e falar, cara, aqui, a gente vai vai estancar isso daqui. Que enquanto eu não resolver isso, os caras vão continuar crescendo, vão continuar avançando, vão continuar dominando o que é público. Hoje é linha de ônibus, hoje é loteamento irregular. E se continuar avançando, daqui 5 anos vai ser o quê? Então, cara, eu não acho que essas medidas são medidas populistas, por exemplo, no caso da saidinha de progressão de pena, são medidas populares, né? Se você for na rua e perguntar para as pessoas o que ela acha de saidinha, todo mundo vai achar um absurdo um cara que matou uma mãe sair no Dia das Mães, né? Um cara que sai numa saidinha e lá matar um sargento da Polícia Militar, como fizeram em Minas Gerais. Um cara que tava na saidinha, né? Que, aliás, o dado era o seguinte: hoje eu vejo muita gente dizendo, mas é só 1, tantos por cento que acabam não voltando. Em janeiro, dos caras que saíram no Natal, isso dia 15 de janeiro, o dado era de 30%. Por quê? Esse número foi diminuindo ao longo do tempo? Porque a polícia foi encontrando os caras falando, esse cara aqui já tinha que ter voltado lá na saidinha do, sei lá, do Natal. E foram prendendo muita gente. Então, olha só o trabalho que foi dado pra polícia por causa dessa saidinha, né? Olha o trabalho que é dado quando a gente fala, por exemplo, de progressão de pena. Eu acho que uma coisa é a gente falar de crimes comuns e outra coisa é a gente falar de crimes associados ao narcotráfico, ao crime organizado, né? Ou hediondos. O ministro lá de El Salvador, voltando, sempre fazendo um paralelo com lá, ele me disse o seguinte: não, aqui o cara que comete um crime comum é tratado de maneira diferente, mas aqui eles trabalham. Aqui eu tenho os presos, todo mundo que está sobre a guarda do Estado trabalha nas praias, limpa as praias, eu vi isso, limpa as ruas, faz trabalho. Mesmo estando preso, a única saidinha lá que existe é pro cara trabalhar a favor do Estado para de alguma forma tentar devolver, né, ou diminuir o mal que essa pessoa fez à sociedade. Então, isso me parece a medida correta e a maneira de tratar essa questão.